Paiva Nova. Tive que fazer aqui uma seleção, mas ser mais importante, porque senão falaria tanto tempo como o professor Paiva Nova vai falar. Deixo aqui, de qualquer forma, algumas notas biográficas. António Sampaio da Nova é professor catedrático no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, universidade que foi reitor entre 2006 e 2013, conduzindo o processo de fusão da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa. António Nova é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, Suíça, tendo defendido uma tese sobre a história do processo de profissionalização da atividade docente em Portugal, séculos XVIII a XX, com o título Le Temps des Professeurs. É também doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, defendendo a tese A Construção do Modelo Escolar no Sudoeste da Europa, Espanha, França e Portugal, de 1860 a 1920. É professor convidado de várias universidades internacionais, nomeadamente do Wisconsin, Paris V, Oxford, Columbia, New York, Brasília, Federal do Rio de Janeiro. É autor de mais de 150 publicações, entre livros, capítulos e artigos, editados em 12 países, sobre História e Psicologia da Educação, Educação Comparada, Formação de Professores. É doutor honoris causa por várias universidades, como a Universidade do Algarve, a Universidade de Brasília, a Universidade Lusófona, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Santa Maria. Em 2016, é candidato independente às eleições presidenciais, agregando vários apoios à esquerda, nomeadamente dos 3 ex-presidentes da República, Ramalho Yanes, Mário Soares e Jorge Sampaio. De abril de 2018 a novembro de 2021, é embaixador de Portugal no Unesco, presidente da sessão da Conferência Geral do Unesco e atualmente titular de uma cátedra Unesco sobre os futuros da educação. E ainda vou acrescentar mais uma questão. Não sei se a professora Manuela se lembra de uma vez no aniversário do Sindicato dos Professores do Norte, porque para além disto tudo, foi também um companhão de ruta dos sindicatos da FENPROF e da FENPROF durante estes anos. Me ter oferecido um desdobrável policopiado da American Federation of Teachers, com discursos do John Dewey, que tinham um título Porque é que sou membro de um sindicato de professores e porque é que os professores precisam de um sindicato. É observável em inglês, que nos ofereceu, que depois o Sindicato dos Norte traduziu e editou e a FEDPROF depois também veio a editar. São discursos que ainda hoje citamos muitas vezes, que têm uma atualidade enorme e uma grande relevância, portanto quero lembrar isto aqui e depois levará um exemplar deste aspecto. A professora António tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Manuela Mendonça, por esta generosa apresentação. É uma grande alegria estar aqui hoje convosco, nesta sala, uma sala que também faz parte da minha história pessoal, por muitas razões, e estar aqui neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, como já foi recordado, num ano em que celebramos o centenário de tantos poetas, como a Natália Correia, como o Mário Cesarini, como o Eugênio de Andrade e tantos outros. É uma grande alegria estar aqui convosco e agradeço o vosso convite, na pessoa do secretário-geral Mário Nogueira, mas cumprimentando também os anteriores secretários-gerais, o António Teodoro, o Paulo Sucena, todos os amigos e amigas aqui presentes e também o João Cunha Serra, ontem homenageado, não é? Como dirigente sindical e muito justamente, enfim, a todos vos agradeço e agradeço este convite para estar presente no vosso 40º aniversário. As perguntas são fáceis, as respostas nem tanto. Será que ainda vamos a tempo de renovar o compromisso com a educação como bem público e comum, ou já cedemos à redefinição da educação como bem privado, com aprendizagens em casa ou na nuvem, pela mão da grande indústria global da educação? Será que ainda vamos a tempo de reconhecer e valorizar os professores
como profissionais públicos com influência e prestígio, ou já cedemos à sua substituição por mediadores, facilitadores ou gestores de aprendizagens? Sabemos bem que o problema não é só nosso, atravessa o mundo, de uma ponta à outra, mas também é nosso. Como bem se vê no modo como os professores têm sido tratados nos últimos anos e na insuportável situação dos últimos meses. Temos mesmo um debate sério pela frente. Um debate e um combate. Porque há momentos na vida em que calar é consentir. E consentir é trair. Normalizar o silêncio é tão condenável como banalizar o mal. A solução não é calar, a solução é falar. Estamos a viver, meus amigos e amigas, uma transformação profundíssima da educação e do ensino, com consequências imensas para a profissão docente. E grande parte do mal-estar docente tem origem nas incertezas do presente e nas dúvidas sobre o futuro. Num tempo assim, de tantas dúvidas, era muito importante que os professores sentissem o apoio e não a desconfiança dos poderes públicos. Mas, depois do presidente Jorge Sampaio, alguém se lembra de um gesto grande, mesmo simbólico, das mais altas figuras do Estado em relação aos professores? Talvez não tenha importância, mas revela desleixo, talvez indiferença e certamente incompreensão. Num tempo assim, como este que vivemos, é preciso manter a cabeça fria e as convicções seguras, no lugar certo. E por isso a pergunta: para que servem os professores? A pergunta, todos o sabemos, já foi feita e respondida 1000 vezes, vezes sem fim. Atrevo-me a acrescentar mais uma resposta. Servem para libertar o futuro das crianças e o futuro das sociedades. Servem para alargar as possibilidades de futuro. Servem para abrir caminhos, servem para mudar destinos. Talvez ninguém o tenha dito melhor do que Albert Camus ao receber o Prémio Nobel. O meu primeiro pensamento, depois da minha mãe, foi para si, Sr. Professor Germain. Sem a sua dedicação, sem a mão afetuosa que estendeu à pequena criança pobre que eu era, sem o seu ensino e o seu exemplo, nada disto teria acontecido. A grande filósofa norte-americana e feminista e educadora das artes, usou, na minha opinião, as palavras certas para resistir às tendências de individualização e de fragmentação. E disse: não consigo imaginar nenhum propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer no espaço público. O comum e o público. A escola é uma das poucas, talvez mesmo a única instituição que ainda nos resta para construirmos um mundo comum, em comum, para ainda tentarmos uma sociedade convivial, uma vida juntos, uma democracia plena. Darcy Ribeiro, o grande antropólogo brasileiro, tem razão quando recorda que a escola pública é a maior invenção do mundo e que os professores são o músculo e o nervo da educação. Os professores são o músculo e o nervo da educação, disse-nos Darcy. Mas para que possam cumprir a sua missão, libertar o futuro, é necessário libertar o próprio futuro dos professores. É necessário dar aos professores as condições que lhes permitam afirmar a sua posição no plano profissional e no plano público. É disto que vos quero falar hoje, através de duas perguntas. Como é que chegamos aqui?
como é que saímos daqui? Como é que chegamos aqui? Nas últimas décadas, cresceu por toda a parte um movimento de enfraquecimento dos professores e da sua profissionalidade. Atacaram-se as instituições de formação de professores e as bases académicas da profissão. Diminuíram-se as exigências para a entrada na profissão. Recrutaram-se pessoas sem formação apenas porque possuíam conhecimentos sobre alguma matéria. Permitiu-se o envelhecimento do corpo docente e ignorou-se a previsível falta de professores. Esbateram-se as fronteiras entre os professores e um sem número de educadores de todos os tipos. Adotou-se uma linguagem gestionada e largamente privatista, foi pondo em causa a matriz fundadora da profissão, uma matriz pedagógica, humanista e pública. Insinuou-se que os professores poderiam ser substituídos por máquinas cada vez mais poderosas e inteligentes. Expandiram-se os materiais didáticos e tecnológicos, tudo pronto, ensino fast food. Estas tendências, que estão em todo o lado, foram corroendo e diminuindo a profissão docente. Tudo isto num tempo de alargamento desmedido do que se pede aos professores e de uma maior violência das escolas e de um aumento insensato da burocracia. Tudo isto num tempo de transformação profunda da educação, só por si, causadora de dúvidas, de angústias e de perturbações. Recentemente estive em Barcelona com um colega nosso, um dos principais pensadores da educação, Jorge Larossa. Dizia-me ele: António, estou cansado de todos os nomes que chamam aos professores. Como se a palavra professor queimasse a boca de alguns ou de muitos. E por isso elaborou uma extensa lista de tudo aquilo que não é um professor. Publicou essa lista em vários lugares e cito-vos uma pequena parte desta lista com um ou outro acrescento da minha lavra. Cito Jorge Larossa: um professor não é um iniciador, um professor não é um mediador, um professor não é um coach, um professor não é um gestor, um professor não é um prestador de serviços, um professor não é um companheiro, um professor não é um amigo, um professor não é um conselheiro espiritual nem um conselheiro emocional, um professor não é um guia, um professor não é um facilitador, um professor não é um tutor, um professor não é um colaborador, um professor não é um animador e etc. Então, afinal, o que é um professor? Fácil. Um professor é um professor. Nesta afirmação que parece quase nada, está na verdade quase tudo. Mas hoje, em vez de um horizonte claro de futuro, os professores vivem uma situação de cansaço, de esgotamento e por vezes até de desencanto. A culpa não é da pandemia, ainda que a pandemia tenha acelerado este mal-estar e as dúvidas dos professores sobre o seu futuro, e tenha alimentado 3 ilusões perigosas. Primeira, a ilusão do fechamento em casa, como se fosse possível educar as crianças apenas em ambientes domésticos, familiares e dispensar as escolas e os professores. Segunda, a ilusão da individualização, como se fosse possível as crianças instruírem-se apenas sozinhas, graças a uma personalização das aprendizagens tornada viável pelos estudos sobre o cérebro e sobre o seu funcionamento. Terceiro, a ilusão da digitalização
como se fosse possível realizar a educação apenas em espaços virtuais multiplicados por vários tempos e lugares de aprendizagem fora da escola. É preciso dizer não a estas três ilusões. É preciso dizer não ao atraimento da educação em ambientes domésticos, porque a força da escola é ser diferente da família. Porque a escola não é um serviço, é uma instituição. Porque o desígnio da escola é alargar a liberdade dos alunos e permitir-lhes construir um futuro a que nunca teriam chegado se tivessem ficado em casa. É preciso dizer não à ideia de que a educação pode ser personalizada, neste sentido do conceito de personalização que se define por analogia com a personalização dos medicamentos. Porque não há educação sem relação humana. Não há educação sem o poder da cooperação. Porque não nos podemos educar sem os outros, mestres e colegas. Porque a escola é o lugar onde se juntam pessoas diferentes para se educarem em conjunto. E esta é a força e o propósito e a finalidade da escola. É preciso dizer não à tendência para sobrevalorizar o digital e os benefícios de uma educação feita apenas à distância, virtual, porque muitas das tecnologias da moda, em particular a inteligência artificial, são um atentado diário aos direitos humanos e uma ameaça constante a uma educação pública, culta, criativa, humana, porque não se pode conhecer sem sentimento, sem emoção, sem empatia, porque saber é sentir e sentir é saber. Dizer não a estas ilusões é dizer sim às escolas e aos professores. É resistir a tendências ditas futuristas que anunciam um admirável mundo novo da educação viral, virtual, individual. Dizer não a estas ilusões é dizer sim à necessidade de transformar a educação sem perder as escolas e os professores. É repetir que a educação do ser humano é determinada por duas dimensões: ser livre e não estar só. Dizer não a estas ilusões é dizer sim aos professores. É recordar que nada substitui um bom professor. Nada mesmo. Como diz bem George Steiner, e cito, uma sociedade como a do lucro desenfreado, que não ouve os seus professores, é uma sociedade defeituosa. Turbulência, temos de compreender, e é isso que vos estou a dizer, que o mal-estar dos professores vai muito para além das questões laborais, por muito que as questões laborais sejam fundamentais. São incertezas, são dúvidas, até angústias sobre um mundo da educação que está a mudar a uma velocidade vertiginosa, e muitas vezes sentimos o chão a fugir-nos debaixo dos pés. Neste tempo, é fundamental que os professores tenham a coragem de realizar dois gestos. Por um lado, ainda que a expressão vos pareça estranha, por um lado, publicar a profissão, no sentido de publicar a vida, de assumir as responsabilidades públicas da profissão. Porque publicação é isso mesmo, é pública ação. Os professores são profissionais públicos e por isso é tão importante preservar a sua imagem. Nada fazer que a possa prejudicar. Tudo fazer para a dignificar. Manter a postura e a compostura. A sociedade precisa de se rever nos seus professores, na sua dedicação e na sua grandeza. Por outro lado, um segundo gesto. Arriscar o futuro. E arriscar com coragem, com ousadia, sem medo. Não se espera dos professores
que cuidem apenas da melhoria das escolas e do ensino, por muito que isto seja importante, mas que também se envolvam numa reflexão e num trabalho sobre o que deve ser o futuro, o que devem ser os futuros da educação. A sua credibilidade e o seu prestígio dependem desta abertura, desta projeção no futuro. Eis, na minha opinião, dois gestos essenciais para construir uma saída para a situação difícil que estamos a viver, em Portugal e no mundo. E é sobre isso que vos falarei num segundo momento, mais breve, da minha intervenção, como é que saímos daqui. Antes de mais, para sair daqui, é preciso que os professores, é urgente que os professores recuperem uma capacidade de iniciativa que tiveram no passado na definição dos rumos da educação. Porque, historicamente, os professores foram os grandes responsáveis pela construção do modelo escolar que vem até aos nossos dias, foram os principais guardiães do contrato social da educação, desse contrato social que fundou a escola pública. Recentemente, como foi recordado, a Unesco publicou o seu terceiro relatório sobre o futuro da educação com o título Reimaginar juntos os nossos futuros, um novo contrato social da educação. Inspiro-me na visão da Unesco e nas ideias apresentadas neste relatório para afirmar que este novo contrato social implica um contrato de futuro com os professores. Um contrato que reforça a confiança entre os professores, a sociedade e os poderes públicos, um contrato que firma um compromisso para resolver os problemas laborais hoje em cima da mesa, mas que ao mesmo tempo dê um horizonte de futuro aos professores. E para não estender a minha intervenção, mencionarei apenas e brevemente 6 bases deste contrato. Primeiro, promover o rejuvenescimento da profissão com políticas ambiciosas de atração de jovens e uma mudança profunda das instituições, dos programas e das dinâmicas de formação de professores. Segundo, construir processos sólidos de integração na profissão nos primeiros anos de vida docente, através de programas de indução, de socialização profissional e de acolhimento dos jovens professores nas escolas. Terceiro, assegurar a proteção e o bem-estar dos professores com apoios diversos e também com a desburocratização do seu trabalho e o reforço de uma cultura colaborativa na profissão. Quarto, valorizar a carreira docente com boas condições e salários dignos, invertendo a degradação do estatuto profissional e social dos professores. Quinta, reconhecer a importância da participação dos professores nas políticas públicas pela sua experiência e autoridade, mas também pelo caráter único do conhecimento que detém, o conhecimento profissional docente, que deve ser valorizado e nele deve assentar a formação contínua. Sexto, criar as melhores condições e dar incentivos para que os professores, voluntariamente, se possam organizar e experimentar novas modalidades pedagógicas, novas formas de organização da educação, das escolas e do ensino. A explanação de cada uma destas bases levaria horas. Não é essa a minha intenção hoje. Quero apenas dizer que para sairmos da situação em que estamos é preciso um pensamento de futuro, largo, ambicioso, ousado. Não basta fazer remendos, não basta tapar buracos. É preciso um contrato de futuro que envolva seriamente os professores e as suas associações e os seus sindicatos e os poderes públicos e os pais e as instituições de ensino superior e o conjunto da sociedade portuguesa. É preciso, insisto, dar um horizonte de futuro à profissão.
100 anos, precisamente há 100 anos, em 1923, foi apresentada aos portugueses uma proposta de lei sobre a reorganização da educação nacional, que ficou conhecida como Reforma Camõesas. Uma proposta construída com a participação forte e intensa dos professores e sobre a qual escreveu António Sérgio. A vida é tensão, atividade, movimento. A vida não é ser, mas sim devir. Não é estar, mas sim ir sendo. O que dá vida é um plano de ação, o querer um futuro, o ter uma meta. O que dá vida é a ideia força de um porvir. É o amanhã que organiza hoje. É o amanhã que organiza o hoje, dizia-nos António Sérgio. Eis o que também eu vos quero dizer. Precisamos de resolver os problemas do momento, de ter os pés assentes na terra, mas com uma visão de futuro. Precisamos de libertar os professores para que voltem a ser, como sempre foram no passado, fontes de inspiração e de aspiração, fontes de entusiasmo e de esperança. E nesse sentido, permitam-me que preste homenagem a um importante dirigente associativo dos professores, nascido precisamente há 150 anos, em 1873. César Porto, que sempre se bateu pela liberdade e pelo solidarismo, como então se dizia, e não solidariedade. Ele via os professores como os elementos centrais para cultivar nos alunos e na sociedade esses sentimentos maiores, a liberdade e o solidarismo. Ele via nos professores os impulsionadores de novas práticas e de novos processos pedagógicos, a fim de criar, dizia ele, uma escola de seres pensantes e livres, capazes de se entreajudarem. Como vos dizia há pouco, ser livre e não estar só. Uma escola de seres pensantes, livres, capazes de se entreajudarem. Inspiremos-nos das palavras de César Porto. Os professores que estão a chegar hoje às escolas, e muitos que estão hoje nas escolas, vão ser a geração da mudança. A geração que vai construir um outro tipo de educação. Não se trata de esperar por uma nova reforma, ou por uma nova lei, ou por um novo método, ou por uma nova teoria, ou por uma nova tecnologia, não. Trata-se, sim, de libertar as energias que existem nas escolas e na profissão. Trata-se de apoiar a novidade que já existe em muitas escolas, em Portugal e no mundo. Trata-se de conhecer, de estudar, de partilhar, de dar visibilidade, de construir estas experiências ainda incipientes como um movimento de transformação que firme e afirme a educação como bem público e comum. Trata-se de anunciar e enunciar os futuros da educação. Porque não podemos permanecer aquém, ficar pelo quase. Precisamos mesmo de um golpe de asa. Prudência e audácia. Audácia porque o risco é uma necessidade vital. E, como dizia um poeta brasileiro, e a liberdade. A liberdade é sempre experimental. Prudência e audácia, o risco é uma necessidade vital e a liberdade é sempre experimental. Temos de saber, meus amigos e minhas amigas, em que futuro queremos estar, em que futuro queremos participar, o que é que queremos ser, a título individual e a título profissional. E não nos podemos distrair. Lá fora há muito para fazer, há muito por fazer. E é sempre fora de nós que melhor encontramos o sentido e o caminho da nossa profissão. Permitam-me por isso que o diga, para terminar
com palavras fortes, intensas, desassombradas de Natália Correia, cujo centenário celebramos este ano, como já vos disse. E que o diga pelas palavras de Natália Correia e pela voz de José Mário Branco, que neste mesmo palco cantou a queixa das almas jovens censuradas. Vou tentar que ouçam duas das estrofes desta queixa das almas jovens censuradas. Escreve Natália, canta Zé Mário Branco. Dão-nos sim. A escola, a educação é esse animal. É o animal que muda destinos. É esta a nossa missão e a nossa distinção. E enquanto sentirmos que as palavras de Albert Camus também se dirigem a nós, saberemos que a profissão de professor continuará a ser a mais importante e a mais necessária de todas as profissões. E é por isso que estamos aqui hoje e que continuaremos a estar no futuro, a mudar destinos e a combater fatalidades. E é por isso que a saída é mesmo celebrar um contrato futuro com os professores. Solidariedade